Alfabetizando, com Alê Moreno. Olá! No programa de hoje conversaremos sobre aprendizagem significativa. Para que possamos falar sobre esse tema, eu vou falar sobre a perspectiva do Carl Rogers sobre aprendizagem. Ele diz que existe uma aprendizagem não significativa, que é composta basicamente de conteúdos destituídos de significado para o estudante e que lida apenas com a parte cognitiva do indivíduo, e uma aprendizagem significativa, que o Rogers também chama de experiencial. Ou seja, ela tem aquela qualidade de envolver as pessoas como um todo, nos seus aspectos cognitivos, mas também nos seus aspectos físicos e emocionais. Quando o Rogers fala sobre isso, o grande convite é ir contrário àquilo tudo que está estabelecido na maioria esmagadora das escolas e das universidades e também das universidades corporativas, onde normalmente o foco ainda é conteudista. O foco é no ensino e não na aprendizagem. Vocês podem provavelmente observar isso quando vem escolas fazendo convites para convidar alunos para estudarem lá. Ela sempre enfatiza o modelo de ensino. O nosso modelo de ensino é X, é Y, é Z, é baseado em tais apostilas, etc. Poucas vezes se discute ou se traz modelos de aprendizagem. E por essa perspectiva, eu vou trazer algumas questões que o Rogers aponta como passos, como olhares para essa facilitação de processos de aprendizagem que de fato sejam mais significativos e sejam também um convite à experimentação, onde o estudante, onde o participante de um processo de aprendizagem é o centro. Um primeiro aspecto que o Rogers traz é o seguinte: as pessoas responsáveis pela facilitação da aprendizagem, elas compartilham essa responsabilidade com os estudantes, com os participantes. Olha que interessante isso, né? Normalmente, quando a gente pensa em educação, existe o detentor do saber, o professor, o consultor, o instrutor, qualquer nome que se dê. Ele sabe e ele manda naquele ambiente, muitas vezes. Em muitos exemplos, provavelmente cada um de vocês que esteja escutando esse programa devam se lembrar de alguns momentos, ou de muitos momentos, em que a responsabilidade não foi compartilhada ou dividida com cada um. Um segundo ponto, esses facilitadores, eles oferecem recursos de aprendizagem e os estudantes são encorajados a acrescentar recursos, além da aprendizagem ficar associada à própria experiência do grupo. Ou seja, é um convite para que não fique pesado, o que normalmente o professor traz, que ele acha que ele é o copo cheio, que vai colocar conteúdo na cabeça de participantes, crianças, adolescentes ou adultos e também gestores de organizações, o que é quase uma insanidade na minha visão. Então como que ele compartilha recursos de aprendizagem, e existem milhares de recursos de aprendizagem que apoiam o processo, mas também como ele encoraja o participante a trazer recursos, sejam recursos didáticos, sejam recursos dos próprios conhecimentos que estão vivos naquele grupo para que a aprendizagem se dê. O terceiro aspecto que o Rogers traz é que os estudantes, os participantes, eles desenvolvem a sua própria organização da aprendizagem, seja individualmente ou em grupo. E aí exploram assim os seus interesses. O que é incrível nessa história é pensar, e aqui vou falar sobre empresa basicamente, é que normalmente o RH ou as áreas responsáveis infantilizam os processos, as relações com os adultos, isso também se dá com as crianças, obviamente, acreditando que elas não tenham conteúdo, não tenham maturidade, não tenham recurso, não tenham repertório para que essas trocas aconteçam e para que esses grupos se auto-organizem e se autogerenciem. Eu escuto com muita frequência em ambientes de aprendizagem coisas do tipo: olha, tem uma pessoa quieta lá, você não quer puxar essa pessoa para falar? Eu entendo que quem puxa é puxador de samba, eu não puxo nada.
faço convites, e esses convites, faço alguns deles, obviamente, oferecendo recursos de aprendizagem para que essas pessoas, por elas mesmas, encontrem seus caminhos. Eu não puxo ninguém quieto para falar, porque se eu acredito, como acredito na tendência atualizante, entendo que quieto ou falando as pessoas estão aprendendo. O quarto ponto que o Rogers traz é criar um ambiente de facilitação de aprendizagem onde a congruência, a autenticidade, o interesse e a atenção sejam enfatizados, onde de fato eu esteja inteiro no processo com o outro, onde o facilitador está inteiro na relação, para que de fato a aprendizagem se dê. Isso não é simples, mas a gente já falou isso na conversa sobre congruência. Como eu me esvazio das minhas coisas para que eu esteja de fato com um grupo. Acho que esse ponto é chave também quando eu penso no processo de facilitação e de uma aprendizagem que seja significativa, porque aí eu me coloco de fato como um recurso para o grupo. A quinta questão é belíssima, que o Rogers traz. A ênfase na aprendizagem recai sobre o processo, a continuidade, sendo o conteúdo secundário. Ou seja, focaliza-se não o que aprender, mas o como aprender. E normalmente esmagadoramente, as conversas se dão o que aprender. Quais conteúdos serão entregues? Isso da educação infantil até o mundo corporativo, que é onde eu habito com mais frequência. Mas quais conteúdos serão entregues? Se discute conteúdo o tempo inteiro. Os RHs me questionam sobre o conteúdo, mas os conteúdos vão ser passados, o que para mim, essa palavra por si só já é quase uma barbaridade. Quando eu passo o conteúdo para alguém, pense nas suas histórias de vida. Parem e reflitam sobre a história de vocês. Em que momentos vocês aprenderam recebendo conteúdos passivamente? E em que momento vocês aprenderam quando foram convidados de verdade a serem os agentes desse processo, a serem os protagonistas de fato desse processo, pensando em como aprender junto, naquilo que faz sentido. Significa que eu não vou discutir o que de fato seja importante, por exemplo, importante na visão do MEC, tabela periódica? Não, a gente vai discutir tabela periódica, mas existem milhares de maneiras de discutir tabela periódica que não seja apenas um professor vomitando o beabá da tabela periódica. O Rogers traz mais alguns aspectos aqui. Eu vou tentar compactar o 6, o 7 aqui e o 8. Ele fala que a disciplina é a autodisciplina, sendo reconhecida pelos alunos, os estudantes, como a sua própria responsabilidade. E, normalmente, os processos são sempre infantilizados, na escola e na vida adulta, tanto na universidade quanto na universidade corporativa. Por exemplo, vou trazer um exemplo bobo aqui, bobo entre aspas, que é a história da lista de presença, chamada, punições quando a criança ou o adulto saem da sala para qualquer outro tipo de coisa. Porque existe uma desconfiança que aquela criança, aquele adulto, não estão cumprindo aquilo que é a escola, que é a universidade corporativa, ou que as universidades entendem que é melhor para ele. Então, por essa perspectiva, vale a pena pensar quanto de fato eu acredito na autodisciplina do outro. E se eu acreditar, isso vai acontecer. No Sintetizando daqui a pouco, vocês ouvirão histórias do professor Sérgio Godinho contando sobre isso. O sétimo ponto aqui, eu falei que ia fazer um mix, mas já não vou fazer mais, é pensar na avaliação de aprendizagem. Ela normalmente, hoje, ela é quem? Um professor ou alguém. E nas universidades corporativas ainda vejo avaliação, prova mesmo, para saber se a pessoa aprendeu o conteúdo. Outro dia eu estava numa conversa com o RH e a menina me disse assim: 94% das pessoas aprenderam após um programa de liderança. E eu falei para ela: como você sabe que eles aprenderam? Ela disse: porque no final a gente aplicou uma prova e a nota é muito alta dessa prova, então eles aprenderam. E aí eu perguntei: mas eles aplicam, eles vivem esses conceitos de liderança na organização? Eles foram convidados a viver isso? Eles praticam no dia a dia ou é só uma prova? E aí veio um grande silêncio. Então acho que a resposta já foi dada por ela nesse silêncio.
a gente repete, né? A história da prova é uma das coisas, a gente repete no mundo corporativo aquilo que deu errado já no mundo da escola convencional, aí, das escolas de educação infantil. E no Fundamental 1, 2 e médio. O oitavo aspecto é a tendência que a aprendizagem, a partir de toda essa atmosfera, se desenvolva mais rápido. E o Rogers diz para que ela se desenvolva de maneira mais penetrante e mais profunda do que os modelos tradicionais, dado que a direção é autoescolhida e os estudantes tendem a se comprometer no processo de maneira global. Agora, na minha perspectiva isso tudo só vai acontecer se houver confiança. Se não existir confiança por parte dos RHs, dos educadores, dos facilitadores, dos professores, dos diretores de escolas ou de empresas ou de universidades, nada disso acontece, porque a gente continua repetindo a ideia, a perspectiva de o que dá certo é controlar. E vamos controlar, porque aí a gente garante a aprendizagem. Para mim, tem duas palavras bem malucas aqui: controle e garantia. Bom, vocês viram que a prosa de hoje é longa e que é uma conversa que vai continuar no próximo episódio, onde no quadro Sintonize vocês ouvirão a percepção do diretor da Escola da Serra, o professor, o educador Sérgio Godinho, onde ele nos contará como é que é a experiência dessa escola e qual a perspectiva dele sobre a aprendizagem significativa. Se vocês quiserem mandar perguntas, siga a gente no síntese_educação, no caso Educacão. Tem o meu e-mail, alexandre@sintese.com.br, e o meu WhatsApp 11 98447 2829. A gente pode conversar por esses canais e trocar ideia. E a gente se vê no próximo episódio, continuando essa prosa riquíssima sobre educação. Grande abraço! Sintetizando com Alê Moreno.